E se eu te dissesse que Sung Jin-woo, o monarca das sombras, pode humilhar todo o universo de Dragon Ball? Parece absurdo, né? Pois é, prepare-se porque o que eu vou te mostrar aqui hoje pode mudar completamente a sua visão sobre a escala de poder. Jin-woo não é só forte, ele superou os próprios deuses, criaram multiversos infinitos. Seu exército das sombras é imortal e cresce sem limites. Nem os anjos ou deuses da destruição poderiam derrotá-lo. Ele transcendeu o espaço e tempo, até mesmo a própria realidade. Há algo que nem mesmo Zen'O Sama fez. Agora a pergunta que ninguém quer responder: Dragon Ball tem alguma chance contra um ser que já sobreviveu ao apagamento da existência? Se você acha que viu um personagem quebrado, espere ver o Sung Jin-woo, o que realmente ele é capaz de fazer. Fica até o final do vídeo porque essa comparação vai explodir a sua mente. Se você acha que já viu um protagonista overpower antes, você ainda não conheceu Sung Jin-woo em seu auge. Esse homem foi um caçador mais fraco do mundo ao monstro inigualável, capaz de rivalizar e superar entidades divinas. A sua ascensão em Solo Leveling é simplesmente insana. Com a habilidade única de player ou jogador, Jin-woo não tinha limites para o seu crescimento. A cada inimigo derrotado, a cada missão concluída, ele ficava mais forte. O que ninguém esperava é que ele ultrapassasse os limites da humanidade, dominaria a sombra de criaturas incrivelmente poderosas e se tornaria uma entidade que rivaliza com os próprios deuses. Habilidade única ou jogador. O maior diferencial do Jin-woo é o sistema, uma habilidade concedida diretamente pelo governante mais poderoso. O sistema funciona como um RPG realista. Aprimoramento infinito. Jin-woo ele pode ganhar status, aumentar sua força, velocidade, resistência e mana sem limites. Evolução constante. Diferente de outros caçadores, ele nunca atinge um teto de poder. Resistência absurda. Ele pode lutar por longos períodos de tempo sem fadiga. A sua recuperação é absurda e ele pode se tornar ainda mais forte em batalha. No final da história, ele não precisa mais do sistema, porque ele próprio supera todas as regras e limites impostos pelo mundo. Sung Jin-woo não só derrota os seus inimigos, mas ele também transforma eles em seus soldados. Cada inimigo caído pode se tornar um guerreiro das sombras. Ele pode ressuscitar e dominar até criaturas mais poderosas, incluindo também os próprios monarcas. Exército infinito ao longo da história, seu exército cresce até atingir níveis completamente absurdos. Velocidade e regeneração. Todas as suas sombras são extremamente velozes e se regeneram instantaneamente. Se você acha que o exército numeroso já é assustador, imagine um exército que nunca morre e que se regenera e luta incansavelmente sem medo ou então hesitação. Poder brutal, força, velocidade e durabilidade além da compreensão. No final de Solo Leveling, Jin-woo já supera completamente os limites do seu ser físico que ele pode fazer. Velocidade. Ele se move tão rápido para um humano comum que ele desaparece. Jin-woo, tanto na Light Novel quanto no manhwa ou mangá, é capaz de se esquivar de ataques na velocidade da luz, de forma bastante casual. Força. Jin-woo pode destruir criaturas imortais, esmagar seres divinos e aniquilar exércitos inteiros sem esforço. Durabilidade. Ele é virtualmente indestrutível. Mesmo quando ferido, a sua regeneração é absurda. Os monarcas, que eram as criaturas mais poderosas da obra, não tiveram chances contra ele. Seu poder estava muito além de qualquer outro ser que poderia imaginar. Domínio do espaço, tempo e realidade. No auge, Jin-woo quebra as leis do espaço e tempo, viajando pelo fluxo temporal e mudando a própria linha do destino. Viagem temporal. Ele retorna ao passado para mudar os eventos e cria um futuro onde as maiores ameaças do universo não existem mais. Manipulação espacial. Jin-woo se move entre dimensões de realidade como se fosse brincadeira. Combate contra deuses. Ele luta contra próprios governantes e monarcas, entidades capazes de moldar universos inteiros. Vantagens absurdas porque o Sung Jin-woo é imbatível. Crescimento ilimitado, diferente de outros personagens que têm limite de poder. Sung Jin-woo nunca para de evoluir. Exército imortal. Ele tem literalmente um exército de sombras invencível à sua própria disposição. Regeneração ridícula. Ferir Jin-woo é praticamente impossível. Mesmo os monarcas não conseguiam destruí-lo de forma definitiva. Velocidade surreal. Ele se move em velocidades que humanos nem sequer podem processar. Inteligência e estratégia. Jin-woo não é apenas forte, mas ele também sabe lutar de forma muito inteligente. Desvantagem: o que pode derrotar o Sung Jin-woo? Mesmo sendo incrivelmente poderoso, ele não é invencível em todas as circunstâncias. Antes do auge, ele era vulnerável quando ainda estava crescendo. Ele poderia ser morto se enfrentasse inimigos muito acima do seu poder. Viagem no tempo tem limites, onde ele pode mudar eventos, mas não pode controlar tudo. Seres ainda maiores podem existir. Embora ele tenha derrotado os governantes e monarcas, nunca vimos um ser acima deles. Então, teoricamente, pode haver algo
mais forte no multiverso. E sim, já está enfrentando seres mais fortes, inclusive Solo Leveling Ragnarok. Mas sinceramente, mesmo com essas fraquezas, entre aspas, Sun Jin ainda é um monstro inigualável. Cosmologia de Solo Leveling, o universo que ele domina. O universo de Solo Leveling é gigantesco e Jin atinge o topo absoluto dessa hierarquia. Humanos e caçadores, a base do mundo, aqueles que precisam lutar contra humanos para sobreviver. Mundos e chefes e dungeons, criaturas poderosas que desafiam os caçadores, monarcas, seres de destruição que querem acabar com a humanidade, governantes, entidades divinas que lutam contra os monarcas. E Sun Jin, o ser que superou todos eles, o último monarca mais forte de todos os tempos. Ele atingiu um nível que nenhum outro ser conseguiu alcançar, quebrando todas as barreiras que existem. Seus feitos são tão insanos que no final da história ele não luta apenas para vencer, ele luta porque já não há mais ninguém à sua altura. Se existe um ranking dos personagens mais quebrados dos animes, web novels, light novels, Jin definitivamente estaria nesse topo. Agora, Sun Jin contra todo o universo Dragon Ball, ele pode vencer? A comparação polêmica e mais brutal possível. Sun Jin contra o universo Dragon Ball. De um lado temos então o Monarca das Sombras e Jun, um ser que quebrou as leis da própria realidade e viajou pelo tempo e superou os deuses. Do outro lado, o multiverso Dragon Ball, lar de entidades cósmicas como os deuses da destruição, os anjos e o próprio Zeno. Um ser que literalmente pode apagar universos inteiros com um gesto. E com o Dragon Ball Daima também, Rimos sendo o criador, mas ainda assim sem muita informação sobre ele. Jin poderia enfrentar essa escala de poder? Ele conseguiria dominar e derrotar os guerreiros Z e os deuses da destruição? Comparando o poder, Sun Jin contra Dragon Ball. Antes de qualquer coisa, precisamos entender a escala de poder. Dragon Ball é uma obra que se escalou absurdamente ao longo do tempo, saindo de lutas urbanas para batalhas que destroem universos inteiros. Jin, por outro lado, começou como um caçador comum e se tornou um ser que transcende a realidade, dominando o espaço-tempo e controle absoluto sobre as sombras. Para ficar simples e fácil de entender, vamos dividir essa análise em nível de ameaça dentro do próprio universo Dragon Ball. Alguns de vocês me perguntam como analisar uma cosmologia, como analisar uma luta, como analisar um personagem, e cara, eu sugiro muito vocês conhecerem a anatomia de batalha. Vocês vão aprender bastante tudo sobre análise de uma batalha, conceitos, e em nenhum lugar te ensina isso. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tenho certeza que a anatomia de batalha irá te ajudar bastante em suas análises. Nível 1. Guerreiros Z, humanos e personagens mais fracos. Exemplo, Yantia, Kuririn, Tenshinhan, Mr. Satan e outros. Aqui Jin domina completamente. Velocidade esmagadora, ele se move mais rápido que qualquer outro humano consegue perceber, um talento que o Kuririn ou Yantia sequer já demonstraram na vida. Força superior. No auge, Jin pode esmagar criaturas imortais e destruir deuses em sua obra. Exército imortal. Nenhum dos humanos em Dragon Ball poderia fazer algo contra o seu exército infinito de sombras. Jin atropelaria todos esses personagens sem esforço. Nível 2. Super Saiyajins base e os guerreiros Z mais poderosos. Por exemplo, Goku e Vegeta, Freeza, androides e outros. Aqui as coisas começam a ficar interessantes. Força física. Freeza já em Namekusei podia destruir planetas sem esforço. Velocidade. Goku no nível de Namekusei já era capaz de se mover em velocidades relativistas. Poderão cruzar distâncias enormes em segundo. Regeneração e resistência. Jin ainda teria vantagem, já que mesmo sofrendo danos massivos, ele se regenera e continua lutando. O exército das sombras seria a grande arma do Sun Jin. Goku e Vegeta, por mais fortes que eles fossem, não poderiam lutar contra inimigos que nunca morrem. No entanto, se eles descobrissem um ponto fraco, matar o Jin diretamente, poderiam vencer. Mas calma, isso não seria tão fácil assim. Jin pode vencer se jogar estrategicamente. Nível 3. Deuses e personagens multiversais. Por exemplo, Bills, Whis, Jiren, Goku e Vegeta no seu auge, o Zeno, enfim. Agora chegamos a um nível absurdo de batalha. Deuses da destruição, Bills e outros Haikaishins. Os deuses em si possuem um Hakai com habilidade que pode apagar qualquer ser da existência, ignorando também regeneração e imortalidade. Jiren e o Goku, instinto superior. O Jiren demonstrou força suficiente para afetar todo o universo com seu Ki, ou pelo menos é comparável ao Hakaishin, enquanto o Goku, com instinto superior, alcançou um nível de velocidade e reflexo tão praticamente automático. Zeno-sama. O maior problema para o Jin é o Zeno-sama. Esse pequeno ser pode apagar universos inteiros sem esforço com um simples gesto. Ponto crítico. Mesmo que Jin tenha controle sobre o tempo e possa viajar no fluxo temporal, ele nunca lidou contra um ser que pode apagar toda a realidade sem resistência. Nova escala de poder. Sun Jin ultrapassa Dragon Ball. Sun Jin, se considerarmos na Light Novel e Ragnarok, Sun Jin não seria mais um personagem de nível planetário ou universal.
mas são um ser que escala cósmica e extradimensional absurda, que mudam a sua posição contra Dragon Ball. Ele é um ser colocado em 5 dimensões ou superior, ou seja, ele se escala acima de um universo de 4 dimensões tradicionais. Em Dragon Ball, personagens como Bills, Jiren, o Goku instinto superior são nível universal, apesar que eu tenho uma dúvida que Goku não destrói o universo, ele não faz isso, mas enfim. Entretanto, Sun Jin ele escala acima de um ser absoluto que criou um multiverso com dimensões infinitas e existia antes do tempo e espaço. Inclusive, Sun Jin em Ragnarok está enfrentando entidades nível deuses da destruição. Se Sun Jin opera além do espaço e do tempo, ele não estaria restrito a regras de casualidade e realidade tridimensional, colocando ele um nível muito superior a qualquer personagem convencional de Dragon Ball. Goku, Vegeta, Jiren, Frieza e os deuses da destruição não conseguiriam nem perceber ou interagir com Sun Jin se ele tivesse em uma camada de realidade superior. Nenhum outro lutador de Dragon Ball demonstrou feitos além da 4ª dimensão, tornando todos irrelevantes contra ele. Sun Jin resistiu ao apagamento da existência e manipulação da realidade. Em Dragon Ball, o Zero Sama e a entidade suprema poderão apagar universos inteiros instantaneamente. Entretanto, Jin sobreviveu ao apagamento da realidade, a algo que até imortais não conseguiram resistir. Além disso, ele é o próprio conceito de morte, o que significa que nem mesmo ataques existenciais funcionaria contra ele. Zero não poderia apagar o Sun Jin da existência. O Hakai dos deuses seria completamente inútil contra ele. Como Sun Jin controla o conceito de morte, ele poderia até negar a existência de qualquer ser dentro de Dragon Ball. Ele derrotou deuses exteriores, seres que criaram universos incontáveis. Os deuses exteriores são criadores de universos e dimensões infinitas. Sun Jin lutou contra eles por 27 anos e venceu, mesmo soldados mais fracos dos deuses exteriores em um nível universal para mais, o que coloca o Jin em um nível muito superior a qualquer um em Dragon Ball também. Bills e Whis e outros não chegariam nem perto do poder dos deuses exteriores, nem mesmo os anjos ou Zeno se comparam a seres que criaram universos incontáveis. O próprio multiverso Dragon Ball parece insignificante perto do multiverso de Solo Leveling, que contém infinitos universos com dimensões separadas e lacunas infinitas entre eles. Sua velocidade é infinita e imensurável. Jin já era mais rápido que a luz no início da obra, com estatísticas aumentando milhares de vezes, e sua velocidade se escala para massivamente mais rápido que a luz. No mínimo, seu filho, muito mais fraco do que ele, destruiu uma quantidade infinita de ilusões, e Sun Jin viajou pelo espaço infinito em um tempo finito, colocando a sua velocidade como imensurável e infinita. Ele também pode se mover em reinos sem espaço e tempo, algo que nenhum personagem de Dragon Ball fez. Goku e Vegeta, mesmo com o instinto superior e o Ultra Ego, não são confirmados como tendo velocidade infinita ou imensurável. Nem mesmo Gohan Bestial, nem mesmo os anjos ou Zeno demonstraram essa velocidade. Isso significa que ninguém em Dragon Ball conseguiria reagir ao Sun Jin. Ele controla a realidade, o tempo e a existência. Sun Jin ele pode manipular a realidade e dobrar o destino, onde ele pode selar seres, algo que foi mostrado como uma fraqueza para personagens de Dragon Ball, como Moro ou Majin Buu. Ele tem domínio absoluto sobre a morte, o que dá então a ele o poder de matar qualquer um, sem nem mesmo precisar lutar. Ele tem resistência infinita, onde ele chegou a lutar por 27 anos contra um ser que poderia destruir universos inteiros apenas com a sua presença. Ele poderia selar qualquer lutador de Dragon Ball com facilidade. Se o Goku, Vegeta ou Bills morressem, ele poderia impedir que voltassem à vida. Ele poderia também manipular a realidade e desfazer qualquer golpe lançado contra ele. Outro ponto que vale citar é que o domínio do Sun Jin, onde a sua dimensão da onipotência faz dele dominar tudo, é ser verdadeiro dono da realidade. Outra vantagem dele é que ele também pode tornar seus inimigos as suas sombras. Ou seja, se ele matar um oponente, se ele matar o Goku, Vegeta, um deus, qualquer ser, ele pode tornar todos eles em suas sombras. E isso vai só fortalecer as suas sombras, os seus exércitos inteiros, a nível colossal. Sun Jin vence Dragon Ball. Sun Jin não só venceria o verso Dragon Ball inteiro, mas como também dominaria completamente sem esforço. Ele vence personagens de nível planetário e universal com facilidade. Vence deuses da destruição e anjos, porque a sua existência está acima de conceitos de tempo e espaço, e ele pode resistir ao apagamento da realidade. Vence o Zeno, porque o Zeno nunca mostrou uma resistência contra a manipulação da existência e da realidade, e Sun Jin já provou ser resistente a isso. Ele literalmente vence todos, porque a sua escala de poder vai muito além de Dragon Ball. Sun Jin é absolutamente superior
ao universo Dragon Ball. Ninguém no universo Dragon Ball conseguiria lidar com Sung Jin-woo. Nem mesmo Zeno, ele não só venceria todos, mas provavelmente recriaria a própria realidade do multiverso Dragon Ball à sua vontade. Sung Jin-woo esmaga completamente todo o universo Dragon Ball sem dificuldade. Para você, Sung Jin-woo vence todo o universo Dragon Ball? Sim ou claro? Comentem, sugiram novas batalhas, se inscreva no canal e deixe o like.